Olá pessoal, continuar com mais uma aula de hidros. Na aula de hoje a gente vai ver a inserção da tubulação para os banheiros, né? Bom, então antes de inserir a tubulação, eu costumo fazer um traçado preliminar, usando as linhas aqui, as ferramentas de linha do hidros. Então essa ferramenta fica aqui em cima, linha. E eu gosto de habilitar também o perpendicular, porque o perpendicular do hidros, ele indica também os ângulos de 45 graus, que é importante para um projeto de esgoto, né? E também deixo habilitado aqui a interseção, para pegar os pontos da interseção. Antes de fazer o traçado em si, eu costumo traçar uma linha pegando o centro dos lavatórios, dos banheiros, e puxando até a parede. Por quê? Porque eu sei que exatamente nesse ponto a gente vai ter a conexão para a tubulação de esgoto. Bom, e aí eu também faço um offset. O offset fica aqui embaixo. Então eu dou um offset de 5 centímetros da parede. Seleciono o elemento, o lado, 5 centímetros. Dou Enter. Para quê? Para eu saber exatamente de onde que vai partir esse tubo do meu lavatório. Bom, então habilito de novo a ferramenta linha, a perpendicular, interseção e puxo a 45 graus aqui para frente. Lembrando que o traçado é uma coisa muito pessoal, né? Então vai de cada um, o jeito que gosta mais de fazer ou que acha mais adequado. Bom, vou continuar aqui, então vou fazer o do vaso sanitário, lembrando sempre 45 graus. E o do chuveiro vou colocar um ralo bem aqui, na verdade eu vou colocar um ralo aqui e outro aqui pro lado de fora do box, né? Para facilitar na hora da limpeza. Então vou colocar um ralo aqui, vou colocar essa tubulação para cá. E outro ralo aqui. Beleza, então liguei os dois ralos e tá tudo jogando aqui para fora. Uma dica importante é nunca passe as tubulações cortando várias vigas. Então imagine que cada parede provavelmente vou ter uma viga baldrame. Então é importante que esse meu esgoto saia o mais rápido possível, digamos assim, da minha residência. Então aqui eu vou projetar depois uma caixa de passagem para jogar esse esgoto aqui pro lado de fora. Beleza? Eu vou propriamente dito inserir a minha tubulação. Bom, uma coisa bastante importante é você verificar aqui embaixo, ó, que a gente está trabalhando na cota 280. Então todos os elementos que eu inseri aqui, ele vai inserir a cota 280. O meu esgoto ele vai ter que estar no chão. Então vou colocar a cota 0 aqui. Já fiz muito projeto onde eu acabei esquecendo e minhas tubulações ficaram todas flutuando, depois tive que arrumar. Então sempre notem aqui, deixe como cota 0. Bom, então vamos lá. Para eu inserir meus tubos do projeto sanitário, eu vou vir aqui nessa ferramenta, tubo sanitário, então tem o desenho do tubo ali. Vou clicar e ele vai aparecer essa janela. Essa janela, eu vou ter lá a opção da rede, então rede de esgoto, que é a que eu estou fazendo. Aqui tem o tipo de material, né? Então PVC esgoto, que é o normal de se usar para o projeto de esgoto. O diâmetro. O diâmetro, geralmente, tem uma tabela na NBR de esgoto. Eu posso estar disponibilizando essa tabela, que, por exemplo, para lavatórios é 40 milímetros, para vaso sanitário é 100 milímetros e assim por diante. Então essa tabelinha de diâmetros e as suas respectivas peças de utilização vão estar disponíveis aí nos arquivos aí embaixo, beleza? Para vocês acessarem. Então eu já sei que vou começar ali pelo lavatório. Então meu lavatório, o diâmetro é 40 milímetros. E aqui eu sempre uso com tubo rígido com ponta lisa. Eu vou atribuir e dou OK.
Não fiquem preocupados se vocês errarem o diâmetro da tubulação. Depois a gente vai pedir para verificar isso. Bom, então vamos lá. Aí eu começo aqui na minha pia, então vou clicar aqui, onde eu já pré-defini, né, que ia sair minha tubulação. Clico aqui, venho aqui e vou clicando em cada interseção, né. Aqui mais uma interseção, outra interseção e aqui no final. Enter. Ok. Agora o meu vaso sanitário. Vou repetir o processo, só que eu sei que o vaso sanitário ele é de 100 milímetros. Então, atribuo aqui, dou OK. Venho, clico no meio do meu vaso sanitário e clico aqui para ligar meu vaso sanitário à tubulação. Para o meu chuveiro, eu uso tubulação também de 40. Então, venho aqui, 40. Clico aqui onde vai ser meu ralo. Aqui onde vai ser o outro ralo. E aqui onde vai ligar na tubulação principal. Não se preocupe com essas indicações, daqui a pouco a gente otimiza elas. Beleza. E aí, a gente vai criar um detalhe sanitário. Então, esse detalhe a gente vai vir aqui em sanitário e clicar em detalhe. Beleza. Então, vou criar um detalhe, não vou pegar até o final, porque não tem sentido, né? Então, vou pegar daqui, clico no segundo ponto e puxo para baixo, englobando toda a parte do banheiro. Aqui dá um nome, né, se você quiser alterar, mas não é necessário. E eu peço para ele abrir. Notem que agora a minha tubulação, ela ficou com a espessura real, né? Então a de 100 ficou mais grossa e a de 40 ficou mais fina. Não se preocupe com essas duas tubulações aqui de 40, depois a gente vai pedir para o software dimensionar e ele vai mudar provavelmente para 100. Provavelmente não, com certeza para 100. Bom, e eu abrindo o detalhe, eu consigo inserir as minhas peças de utilização ou os meus aparelhos sanitários. Então aqui em cima, eu clico em aparelho sanitário e ele vai pedir, selecione a conexão. Vou colocar aqui primeiro, isso aqui é um lavatório, então deixo o material habilitado. Quanto mais coisas habilitadas aqui você tiver, mais fácil vai ser de procurar. Então eu venho aqui e vou pesquisar lavatório. Lavatório de uso geral. E aí, no caso, verifiquem, né? Eu vou ter um ângulo de 225 graus ou 315, né? Então, vamos ver o 315. Olha o jeito que ficou. Então, não é 315. Uma dica importante é que quando vocês errarem, nesse caso, vocês deem ESC e vem aqui em desfazer, tá? Antes de inserir uma nova. Porque daí ele volta ao estágio inicial. Então, vou lá em aparelho sanitário de novo, clico aqui, então vou escolher o 225. Aí já ficou mais bonito, mais encaixado. Tem vezes, dependendo do ângulo que a sua parede tá, tem projetos arquitetônicos que essas paredes são meio tortas, eu geralmente nesses projetos a gente não encontra exatamente o ângulo, então não tem problema. Depois você dá uma ajustada num software da plataforma CAD, né? Então vai lá e arruma essa tubulação que não ficou bem representada. Bom, aí eu vou fazer o mesmo. Então vou clicar aqui agora no vaso sanitário. Notem que as opções são menores. Então vaso sanitário com joelho ou com curva. Tanto faz, uma ou outra. Com curva, o pessoal geralmente usa, tanto faz, um ou outro. Então, vou colocar aqui com o joelho e atribuir. Beleza, então já apareceu ali minha conexão. Aqui eu vou colocar um ralo. Como eu não tenho ralo aqui, então se vocês observarem, a minha versão é a versão 4 do Hydrus. Eu não tenho ralo, né? Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco geralmente um chuveiro, porque é a mesma função, né? Então, chuveiro residencial, atribuir. E aqui do outro lado eu também vou colocar, aqui eu vou retirar, desmarcar, né? O número de entradas, por quê? Porque para peça de utilização geralmente só tem uma entrada.
Então aqui, como eu tenho uma entrada e uma saída, eu desmarco aqui o número de entradas para eu conseguir encontrar, né, a minha peça. Então eu desmarco aqui o número de entradas e eu tenho aqui meu chuveiro. Então chuveiro residencial, atribuo essa peça e já apareceram meus 2 ralos aqui da maneira que eu gostaria. Ok. Eu posso dar ESC. E agora o que eu posso fazer? Eu preciso arrumar essa tubulação, preciso verificar ela. Então vou vir aqui em elementos, verificar diâmetros. Então vou verificar se esses diâmetros estão adequados para esses pesos, né? Para essas unidades Hunter de contribuição que eu predeterminei nos meus aparelhos sanitários. Então vem aqui em diâmetros e ó, notem que ele falou, olha, essas tubulações aqui em amarelo, elas não estão adequadas. Então vamos ver, o primeiro que ele está indicando aqui, ele fala que eu tenho uma peça de 40 e pelo dimensionamento, aqui ele mostra o dimensionamento, ele precisa de um tubo de 100. Eu venho aqui e atribuo. Notem que ele já mudou para um tubo de 100. Agora o outro eu também atribuo e eu tenho a opção atribuir todos. Por quê? Porque esse aqui é o dimensionamento do hidros. Eu posso fixar esse diâmetro, o que não é recomendado, né? Então aqui ele está fazendo o dimensionamento e está falando para você que você precisa de um tubo maior. Então vem aqui atribuir todos, né? Ele já modifica todos para a gente. Beleza. Bom, e eu vou fazer o mesmo, né? Pro meu outro banheiro. Bom, definidas as peças de utilização, né? Eu vou colocar agora as minhas junções, né? Aqui uma junção, minha curva, então esses elementos de ligação. Eu vou vir aqui e utilizar a ferramenta Elementos, Definir Peças, Pendentes. Então notem que ele apareceu várias aqui, né? No total de 4. Então aqui nessa janelinha dá pra ver que são 4 peças pendentes. A primeira peça que apareceu é isso aqui. Isso aqui eu olho para ela e falo, isso aqui vai ser uma curva de 40 milímetros. Ok. Só que aqui apareceu um monte de coisa. Então pra gente não perder tanto tempo procurando, a gente marca aqui todas as opções. Notem que ela já restringiu ao máximo. Então, nesse caso, eu vou usar uma curva longa de 40 milímetros e vou atribuir. Então, ele já desenhou a minha curva ali. Agora, eu tenho o quê? Uma tubulação de 100 milímetros e uma de 40. Então, eu vou vir aqui e vou desabilitar algumas coisas. Por exemplo, diâmetro. Como o meu diâmetro está variando, o que acontece? Se eu desabilitar aqui, agora ele vai aparecer os diâmetros com reduções e tudo mais. Então, eu desabilito e já aparece aqui, então, várias opções. A minha opção, ela vai aparecer a figurinha aqui do lado. Então, é uma figura bem sugestiva, né? Nesse caso não é, esse também não. Então, a gente vai procurar a junção que mais se adequa a esse nosso caso. Então, eu tenho aqui, ó. Tem uma... Não, também... Então, eu vou procurar a junção e essa junção aqui. Então, eu vou ter uma tubulação aqui de 50, né, ou 40 milímetros, e aqui uma junção, né, com um tubo de 100. Beleza, então vem aqui, atribuo. Aqui eu tenho outra. Se eu marcar o diâmetro, às vezes aparece, como nesse caso. Então, junção simples de 100 com 50, eu atribuo também. Ali, como é um ralo e a gente já definiu, olha aqui em cima, esgoto, chuveiro residencial, não tem por que a gente definir ele de novo. Então, é só fechar. Esse é o nosso detalhe.